Quantas vezes você já se pegou dizendo, eu sou azarado, nada dá certo para mim, ou até, eu nunca vou conseguir? Parece inofensivo, não é? Mas e se eu te dissesse que essas palavras não são apenas pensamentos soltos, e sim declarações que moldam sua vida? Acredite ou não, aquilo que você diz tem o poder de criar ou destruir oportunidades. Seus pensamentos se transformam em palavras, e suas palavras em realidade. Não é superstição. É um princípio que já mudou a vida de muitas pessoas. Você já reparou como alguém que vive reclamando parece sempre atrair mais problemas? Ou como aqueles que falam com fé e determinação costumam superar desafios com mais facilidade? Isso não é coincidência. Existe um poder oculto naquilo que você profetiza, e a maioria das pessoas passa a vida sem perceber isso. Mas a boa notícia é que, assim como palavras negativas destroem, palavras de fé constroem. O problema é que ninguém nos ensina isso. Desde pequenos, somos acostumados a falar sem pensar, sem entender que cada frase pode ser uma profecia para a nossa vida. Mas e se você pudesse mudar isso agora? E se pudesse aprender a usar suas palavras a seu favor e não contra você? Hoje você vai entender como essa verdade pode transformar sua história. E acredite, depois disso, você nunca mais vai falar da mesma forma. Nina era apenas uma formiga entre tantas, mas carregava um fardo invisível, as palavras que dizia para si mesma. Eu sou fraca. Eu nunca consigo. Esse pensamento se repetia dia após dia até se tornar uma verdade incontestável dentro dela. Cada tentativa frustrada reforçava sua crença de que era incapaz. E assim, sem perceber, Nina cavava um buraco dentro de si, tornando cada passo mais difícil. Até que, numa tarde qualquer, um velho gafanhoto a observou e decidiu intervir. Você percebe o que está fazendo? Perguntou ele com um olhar sereno. Nina, confusa, respondeu que só estava sendo realista. O sábio então sorriu e disse, tudo o que você profetiza se torna realidade. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente da pequena formiga. Pela primeira vez, Nina percebeu que suas palavras não eram apenas sons jogados ao vento. Elas moldavam sua própria jornada, tornando cada desafio ainda mais pesado. E se, ao invés de se declarar fraca, ela começasse a se enxergar de outra forma? A ideia parecia distante, mas despertou algo dentro dela. Com aquela reflexão martelando em seu peito, Nina sentiu que talvez existisse um outro caminho. E se o que dizia sobre si mesma fosse uma armadilha, uma prisão invisível? O gafanhoto já não estava mais ali, mas suas palavras tinham plantado uma semente. Agora, restava a Nina decidir o que faria com isso. No silêncio da noite, Nina repetia as palavras do gafanhoto. Tudo o que você profetiza se torna realidade. Se isso era verdade, então talvez ela pudesse dizer algo diferente sobre si mesma. Hesitante, murmurou. Eu sou forte. Eu consigo. Deus me dá forças. As palavras saíram trêmulas, sem convicção. Era como se estivesse tentando enganar a si mesma. Nos dias seguintes, Nina insistiu nessa nova fala, mesmo sem sentir nada diferente. No início, parecia um jogo tolo, mas algo curioso começou a acontecer. A cada repetição, seu coração respondia um pouco menos com dúvida e um pouco mais com esperança. Era sutil, quase imperceptível, mas real. Sua mente já não rejeitava tanto aquelas palavras. A mudança não veio como um raio caindo do céu, e sim como um fio de luz atravessando a escuridão. Nina percebeu que, ao mudar suas palavras, algo dentro dela também se transformava. Já não se via mais como uma formiga condenada à fraqueza, mas como alguém que talvez tivesse força adormecida, e se essa força sempre estivesse ali, esperando ser chamada. Essa nova sensação despertou uma centelha dentro de Nina. Se palavras tinham tanto poder, até onde poderiam levá-la? Será que bastava falar, ou ela precisaria provar para si mesma que realmente era forte?
Com essa inquietação no peito, Nina seguiu adiante, sem saber que seu maior teste ainda estava por vir. O caminho até o formigueiro nunca pareceu tão longo. Nina carregava uma folha maior do que qualquer outra que já tentara antes. As pernas tremiam, os músculos ardiam e a dúvida insistia em sussurrar: "Você não vai conseguir." Ao redor, outras formigas a observavam, algumas com olhares de desdém, outras rindo baixinho. O julgamento era quase tão pesado quanto a folha em suas costas. Mas dessa vez, Nina não se rendeu. Em vez de ceder ao medo, repetiu baixinho: "Eu sou forte, eu consigo. Deus me dá forças." A cada passo, suas palavras se tornavam um escudo contra as críticas e um impulso contra o cansaço. Ainda assim, o desafio era real. O peso da folha aumentava e a vontade de desistir tentava dominá-la. Houve um momento em que tudo pareceu perdido. Um tropeço, um deslize e a folha quase caiu. Nina sentiu a antiga voz do fracasso tentando tomar o controle. Mas então, algo mudou. Com uma respiração profunda, ela se lembrou do que havia aprendido. Sua força estava naquilo que ela dizia e acreditava. E com essa certeza, fincou suas patas no chão e continuou. As risadas deram lugar ao silêncio. Os olhares de desdém se transformaram em surpresa. Nina avançava, determinada, cada vez mais próxima do formigueiro. E naquele instante, algo ficou claro. O maior desafio não era a folha, nem as outras formigas. Era provar para si mesma que era capaz. Mas será que isso seria o bastante para mudar a visão dos outros? Quando Nina finalmente cruzou a entrada do formigueiro, o silêncio foi absoluto. Ninguém esperava que ela conseguisse. Por tanto tempo, ouviram-na dizer que era fraca, que não tinha forças. Agora, diante de seus olhos, estava a prova de que algo havia mudado. Mas como? O que tinha acontecido para aquela formiga, antes tão insegura, se tornar capaz de um feito assim? As perguntas começaram a surgir. Algumas formigas achavam que ela tinha descoberto algum segredo, outras pensavam que fora apenas sorte, mas Nina sabia a verdade e, sem hesitar, compartilhou. "Eu apenas mudei o que dizia sobre mim mesma. Antes, eu falava derrota. Agora eu profetizo vitória. O resto, Deus fez." A simplicidade de suas palavras fez algumas formigas rirem de nervoso, mas outras começaram a refletir. E se isso fosse real? E se o que elas diziam sobre si mesmas também estivesse moldando suas vidas? Aos poucos, aquilo que parecia uma ideia distante passou a fazer sentido. Muitas perceberam que também carregavam palavras de fracasso e talvez, assim como Nina, pudessem mudar a própria história. A transformação de uma formiga começou a plantar novas sementes no formigueiro inteiro. Foi assim que a mudança começou a se espalhar. Nina não apenas provou sua força, ela mostrou que palavras têm poder. E sem saber, iniciou algo muito maior do que imaginava. Mas será que você já percebeu o impacto das palavras que usa sobre si mesmo? Você percebeu o poder das palavras que tem usado? A mudança começa com um simples passo: tomar consciência do que você diz e começa a dizer sobre si mesmo. Acredite, é possível transformar sua vida apenas alterando o que você profetiza. Mas, mais do que isso, é preciso agir de acordo com a fé que você declara. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas cada palavra de fé é um tijolo a mais na construção do seu futuro. Então, o que você vai começar a profetizar sobre sua vida agora? Você vai continuar se limitando com palavras de fracasso ou vai começar a declarar vitória? Olhe para o seu futuro e imagine a realidade que deseja criar, não só com as palavras, mas com a fé verdadeira no que você pode alcançar. Agora, pare por um momento e reflita. Como suas palavras estão moldando sua vida? Está na hora de mudar o que você declara. Se você acredita no poder da palavra, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e ajude-as a transformar suas vidas também.
E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre como profetizar com fé e criar o futuro que você merece.